Os Salmos da Bíblia são como o único manual de louvor da Igreja? Esse é o subtítulo desse livro. Só que não é uma pergunta, é uma afirmação. Esse livro tem muita história para contar. Para começar, que esse livro foi o primeiro livro da nossa editora lá de 2019, quando a gente começou esse projeto tão maravilhoso que nos abençoou tanto, né? E curiosamente, pela minha pesquisa que eu fiz, eu acho, tá? Não posso garantir isso com certeza, mas eu acho que esse foi o primeiro livro no Brasil que fala sobre a salmodia exclusiva. Se não foi o primeiro, foi um dos primeiros, tá? Porque eu nunca encontrei no Brasil algo assim, tá? E se você pensa diferente, deixa aí nos seus comentários qual o livro antes de 2019 que foi lançado sobre a salmodia exclusiva, que é o tema desse livro aqui, né? A verdadeira salmodia, né? O que a igreja tem que cantar? Né? O autor vai abordar isso de várias e várias formas, em vários aspectos. E como na maioria dos nossos livros, a gente também põe um pequeno trecho sobre a vida do autor, que eu vou ler aqui um pouquinho para vocês terem ideia de quem é o James Wilson. O Dr. Wilson era um eminente Presbyterian Divine, em outras palavras, um presbiteriano que geralmente era associado ao movimento dos puritanos, ou dos covenanters, né, como você quiser colocar. Ele era o filho do distinto reverendo James R. Wilson, que também era doutor em teologia e era um Presbyterian Divine. Desde a sua infância foi apto na aquisição da aprendizagem e era diligente em seus estudos. Sua educação preparatória foi processada sob as instruções de seu pai. Tão completa tinha sido a sua formação anterior e tão avançado foi nos seus estudos que, ao entrar na faculdade, assumiu uma alta patente de uma só vez na classe sênior. Ele se formou no Union College, em Nova York, em 1829. Em seguida, passou alguns anos no ensino em duas academias e, finalmente, também foi diretor da escola secundária em Troy, New York City. Estudou teologia até 1834, quando foi licenciado para pregar pelo Presbitério do Sul e foi ordenado pastor de uma igreja na Filadélfia. Ele foi um doutor em teologia, ele foi um pastor, ele foi editor de uma revista também, naquele tempo, que se chamava a revista Covenanter, se eu não me engano. Escreveu muitos livros, aqui cito alguns exemplos: O Diácono, em 1840, a Magistratura Bíblica, Governo Civil, e também um pequeno tratado sobre a salmodia, que é esse livro aqui. E esse pequeno tratado tem 200 páginas. E eu vou ver aqui alguns capítulos para vocês, só para vocês terem uma noção do que o livro se trata. A gente tem indicações, né, nesse livro de várias pessoas de peso. Por exemplo, a gente tem a indicação do caro Reverendo Josafá Vasconcelos, da Igreja Presbiteriana da Herança Reformada. A gente também tem do Reverendo Edson Azevedo, que ele é membro da Comissão Brasileira de Salmodia, e também do amado Natanael Bem-vindo, da Igreja Batista da Graça. E depois dessas indicações eu fiz um breve comentário sobre a obra, depois tem um prefácio do próprio autor, introdução, e aí teremos o primeiro capítulo, onde o autor fala sobre o livro dos Salmos é um manual completo de louvor. Ou seja, ele vai demonstrar que os Salmos é um manual completo, né? Ou seja, ele tem uma plenitude de assuntos, de emoções dos santos que são descritas na Bíblia, né? Os salmistas que
em várias ocasiões, eles cantam ao Senhor, né? Em momentos de tristeza, em momentos de alegria, em momentos de fome, em momentos de quando eles sentem que estão longe do Senhor, né? Em vários momentos, os salmistas eles compõem esses salmos justamente e isso justamente o autor vai dizer que isso prova a suficiência, né, dos salmos, ou seja, que já que a gente tem canções que tratam de diversos assuntos, né, e canções que são pequenas, canções que são grandes, todos os tipos de canções possíveis a gente tem no livro dos Salmos. Logo, isso significa que eles, por si só, são suficientes para que a gente conduza o louvor da igreja. Então, esse é o primeiro capítulo. E no segundo capítulo tem o título assim: O livro dos Salmos tem o selo da nomeação divina que nenhum outro tem. Ou seja, aí ele vai falar sobre como o livro dos Salmos é especial pelo fato dele ser inspirado divinamente, né? Um dos argumentos que ele traz já que a gente vai oferecer alguma coisa para o Senhor, por que não oferecer aquilo que é perfeito, né? Aquilo que é divino? Por que a gente vai tentar oferecer algo que não é perfeito, né? Que vem das nossas próprias mãos, que vem dos nossos próprios lábios, né? Se a gente pode oferecer aquilo que vem dos próprios lábios de Deus, que é a palavra dele, né? E foi um desses argumentos aqui que me deixou bem pensativo na época, porque, é claro, como vocês já devem saber, eu sou a favor da salmodia exclusiva, porém, antes de traduzir esse livro aqui, eu não tinha uma convicção tão firme assim. E depois que eu li esse livro aqui, traduzi ele de cabo a rabo, olha, eu vou te falar, eu fui fortalecido na fé, vamos dizer. Então ele vai dar ênfase nessa distinção do livro dos Salmos, que é tão especial que nenhuma outra música tem. E por que então a gente gostaria de ter outra música, outro tipo de música, né? E aí ele vai também falar um pouquinho sobre as objeções, né? Algumas pessoas vão confundir a categoria de oração e pregação com o cantar dos salmos. Ele também vai defender a posição dele, para você ver que, na verdade, hoje em dia, os argumentos nunca mudaram, né? Não mudam, os argumentos sempre foram os mesmos, né? Infelizmente, no Brasil, a gente não teve uma cultura estabelecida pela Reforma Protestante, né? A gente viveu sob domínio da Igreja Católica Romana. E o que você pode perceber é que, desde que a gente cresceu, a gente nunca teve uma influência real da reforma no Brasil. Na verdade, quando você era pequeno, se você nasceu em igreja como eu, você nunca iria pensar, quando você lesse o livro dos Salmos, pensar assim, vou cantar esse livro. Não, porque isso nunca foi apresentado para você dessa forma. O livro dos Salmos nunca foi apresentado como um manual de louvor, como o inário de hoje em dia é apresentado, certo? Então, parece até estranho para você, talvez, quando você ouve que o livro dos Salmos, na verdade, é um livro de músicas que, assim, não é para deixar solto ali, né? É para a gente cantar, né? No capítulo 3, o título, ele diz o seguinte: há alguma autorização para fazer ou usar no culto a Deus salmos ou hinos que não aqueles já providenciados por Deus para a sua igreja? Ou seja, ele vai abordar esse contra-argumento, né? Porque geralmente as pessoas não estão preocupadas tanto em se um culto vai ter salmos ou não, mas eles estão preocupados em defender a visão de que a gente pode colocar qualquer música no culto. Então ele vai falar sobre isso, sobre não só porque a gente deve cantar os salmos, mas também por que é errado colocar alguma coisa diferente a não ser os salmos no culto. Muito interessante esse capítulo. Capítulo 4 fala sobre a adequação dos salmos para o culto do Novo Testamento e seu uso vidicado
contra objeções. Novamente ele vai abordar objeções nesse capítulo e novamente você vai ver aqui que as objeções não mudaram, por mais que elas tenham respostas. Então é interessante você observar isso, porque esse livro aqui foi escrito em 1800, né, no século XIX. E o interessante é que antes desse livro não existiam muitos livros apologéticos nesse sentido, né, defendendo a salmodia exclusiva. Inclusive, isso é uma coisa que ele vai colocar aqui no livro também, que a história da igreja prova a salmodia exclusiva, que essa doutrina foi questionada apenas posteriormente e que é por isso que ele está fazendo esse livro. Inclusive, se você for olhar na história da igreja, quando entraram hinos, é porque normalmente entravam heresias junto com eles na igreja e muitas das vezes ele vai até lá para os pais da igreja, né? No tempo de Agostinho, ele comenta sobre isso, dizendo que a única vez que tentaram entrar com hinos na igreja que não eram salmos, entraram juntamente com heresias, né? E que a igreja, naquela época, rapidamente rejeitou essas pessoas, porque essas pessoas estavam levando a igreja para idolatria. Então ele também vai falar um pouco sobre a história da igreja nesse sentido e provar que os salmos nunca foram realmente questionados, né, até o tempo dele. E depois no capítulo 5, é um capítulo relativamente curto, ele vai falar aqui sobre algumas observações sobre a versão escocesa dos salmos. Como a gente sabe, os salmos são metrificados. Outras pessoas, né, na história da igreja preferiram cantar os salmos como eles são, e outras pessoas preferiram metrificá-los. Então ele vai falar aqui sobre algumas diferenças de diferentes salmos metrificados. É bem interessante, é um pouquinho de aula de história da igreja também pra gente. E aí tem alguns apêndices, né? O apêndice A fala sobre os salmos para ambos os testamentos, ou seja, ele prova que os salmos são tanto para a igreja do Antigo Testamento como para a igreja do Novo Testamento. Ele vai provar isso com alguns textos bíblicos e a exposição deles. E outro apêndice interessante para a gente comentar aqui é o apêndice C, também na página 190, onde ele vai comentar sobre alguns escritores de hinos, né, e como as heresias são propagadas por meio desses hinos, né, durante a história da igreja até no tempo dele. Eu vou ler aqui um pedacinho para vocês, só para vocês entenderem a profundidade desse livro, né? Eu vou ler aqui para vocês do capítulo 1, na página 35, que diz o seguinte: quinto argumento. Os salmos contêm o fundo mais rico da experiência cristã. Ou seja, ele está comparando os salmos da Bíblia com as outras canções e dizendo por que a gente quer alguma coisa diferente a não ser os salmos. Olha para eles já são perfeitos. Né? Por que a gente vai querer outra coisa? Por que a gente vai querer algo nosso? Por que a gente não vai querer algo de Deus? Né? Então ele vai dizer assim, ó, os salmos contêm o fundo mais rico da experiência cristã. Eles abundam, como já vimos, em reconhecimentos da percebida insignificância do homem. Né? Ou seja, eles falam muito melhor do nosso pecado, né? Da nossa malícia no nosso coração. Teologicamente falando, eles são perfeitos. Né? Ó, também encontramos neles, nos salmos, quebrantadas confissões de pecado em sua culpa, corrupção e poder. Aí ele dá os exemplos do Salmo 51, Salmo 19, Salmo 32, Salmo 130, etc. As mais sinceras súplicas por perdão, ele cita Salmo 30, e tais orações dirigem-se a Deus como um Deus misericordioso e na dependência do sangue da aspersão. Salmo 51, Salmo 32, etc. E também um profundo e permanente sentido de necessidade absoluta do ensino divino e da ajuda do Espírito de Cristo. Salmo 30, Salmo 51, Salmo 139, etc.
e também ardentes desejos espirituais e afetos. Salmo 43, 44, 63, 73, 119. A fé inabalável, às vezes em conflito com a incredulidade remanescente, por exemplo, no Salmo 3, no Salmo 4. Gratidão e ação de graças em quase todas as páginas, as esperanças da bem-aventurança celestial. Salmos 14 e 73. Interesse profundo no bem-estar da igreja, de amigos, de irmãos e da humanidade. Salmo 122, 35, 94, 95, 119, etc. O dever e os alegres resultados da verdadeira unidade cristã. 122 e 133, e assim vai, gente. E o interessante é que quando você vai pegar esses salmos aqui que ele dá de exemplo, você vai ver justamente isso que ele fala. E é algo bem interessante para você fazer enquanto você está lendo esse livro. Leia com atenção esses salmos que ele cita aqui. Não precisa ler todos, porque são muitas as vezes que ele cita, né? Mas de preferência pelo menos um, para você já ter uma noção aqui de como entender melhor o texto. Mas enfim, ele vai explicando aqui sobre o como isso é importante para a gente entender, né? A beleza natural do Salmo, que é perfeita, né? Por quê? Porque essa beleza é refletida do caráter de Deus, né? E ele também fala aqui, ó, ele cita Crisóstomo, né, o pai da igreja, um dos pais da igreja. Crisóstomo diz assim: a graça do Espírito Santo ordenou que os salmos de Davi fossem recitados e cantados noite e dia, nas vigílias da igreja pela manhã, nas solenidades dos funerais. O primeiro, o meio e o último é Davi. Em casas particulares, onde as virgens andam, nos mosteiros, nos desertos, onde os homens conversam com Deus. O primeiro, o meio e o último é Davi, ou seja, é sempre os mesmos salmos, não desvia disso, né? A gente é chamado para cantar eles o dia inteiro, né? Mas principalmente na igreja, principalmente na comunhão dos santos. Aqui Crisóstomo ele mostra a importância que ele dá para os salmos, né? E para não se desviar disso. E aí ele vai citar outro pai da igreja, que se chama Atanásio, bispo de Alexandria, no quarto século. E ele diz assim, ó, Atanásio diz: eles, os salmos, me parecem um espelho da alma de todo aquele que os canta. Eles o capacitam a perceber suas próprias emoções e a expressá-las nas palavras do salmo. Imagine só, né? Você expressar as suas emoções usando a perfeição dos salmos. Porque só os salmos podem expressar as suas emoções de forma perfeita. É impressionante. Quem ouve os salmos, em sua letra, recebe-os como se fossem falados para si mesmo. Essa é a beleza dos salmos, né? A gente pode usar aquilo que o salmista cantou para nós mesmos, né? A gente pode cantar as mesmas palavras e usar aquilo para elevar as nossas emoções de modo piedoso, de modo justo e correto a Deus. Ó, consciente então, ou ele humildemente se arrepende, ou, ouvindo como a confiança dos crentes foi recompensada por Deus, alegra-se como se sua misericórdia lhe fosse prometida em particular, e começa a agradecer a Deus. Muito bom, muito bom. Então, esse é um pouquinho sobre esse livro aqui, A Verdadeira Salmodia, do James Wilson. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você já leu esse livro, comenta aí embaixo. Compartilha esse vídeo aí para quem não conhece esse livro ainda. Isso foi uma pequena resenha do livro. Tem muita coisa ainda para falar sobre esse livro. Vale a pena você comprar, ou então, para quem ainda não conhece o livro ou a própria doutrina do Salmodia Exclusivo, compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal também e deixa um like nesse vídeo para me ajudar aqui a compartilhar, a divulgar esse vídeo. Beleza, gente? Então valeu e até a próxima. Fui!